Então, dando continuidade aí ao nosso assunto de potencial elétrico, nós vamos observar questões relacionadas ao potencial elétrico em um campo elétrico uniforme, certo? Então, a questão diz o seguinte: no esquema abaixo são dadas as linhas de força de um campo elétrico uniforme e suas respectivas superfícies equipotenciais. Calcule. Aí você pode observar o esquema, certo? Nós temos este esquema. Espero que vocês consigam visualizar aí, que eu fiz pequenininho por causa do tamanho do nosso quadro, certo? Então, aqui no nosso esquema nós temos as linhas que correspondem ao vetor campo elétrico, as linhas de força. Aqui nós temos as nossas equipotências, linhas tracejadas, certo? Você pode observar que elas estão aqui perpendiculares em relação às linhas de força. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto C. O potencial nessa equipotência, nessa superfície equipotencial, corresponde a 8 volts. O potencial nessa superfície equipotencial corresponde a 4 volts. A distância entre essas superfícies equipotenciais corresponde a 0,1 metro, como eu falei nas aulas anteriores, em um campo elétrico uniforme. As distâncias entre as superfícies equipotenciais são sempre iguais, ou seja, elas têm os mesmos espaçamentos. Observando esse esquema, vamos responder o quê? Na letra A, queremos determinar a intensidade do campo elétrico, certo? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior que nós temos uma relação entre diferença de potencial e vetor campo elétrico, certo? Que nós obtivemos fazendo análise aqui do campo elétrico uniforme. E chegamos a esta fórmula aqui. A diferença de potencial AB vai ser igual ao vetor campo elétrico vezes a distância entre os pontos A e B, obviamente. Como eu quero a intensidade do vetor campo elétrico, eu coloquei ele aqui no primeiro membro, certo? Aqui, ó, botei para o primeiro membro. E desmembrei aqui a diferença de potencial. Quem é a diferença de potencial? É VA menos VB. E a distância veio para o segundo membro dividindo. Então, eu escrevi esta fórmula, que nada mais é do que esta reorganizada, certo? Tirei os dados. O potencial no ponto A, 8 volts. O potencial no ponto B, 4 volts. E a distância entre esses dois potenciais, 0,1 metro, ok? Então, eu substituo aqui. Quem é o VA? 8. Quem é o VB? 4. Dividido pela distância, 0,1. Posso usar aqui 0,1, posso utilizar também na forma de escrever ele utilizando aí uma potência de base 10. Preferi utilizar mesmo aqui em números decimais. Aí, subtrair 8 menos 4, que vai dar o próprio 4, dividido por 0,1 e fiz essa divisão. Eu trouxe para cá, ó, essa divisão. Eu vou ter 4 dividido por 0,1, certo? E para a gente poder dividir, nós temos que tirar esta vírgula aqui deste valor, deste 0,1. Então, para tirar a vírgula, eu costumo explicar para os meus alunos que é importante que você tenha a mesma quantidade de números depois da vírgula em cada um dos valores, certo? Aqui eu tenho, ó, 1, aqui eu não tenho nenhum, então eu coloco a vírgula e o 0. Aí ficou igual, então é só tirar a vírgula. Tirando a vírgula vai ficar 40 dividido por 0,1, só que o 0 à esquerda não vale nada, então eu posso tirar ele e fica 40 dividido por 1. E 40 dividido por 1 é o próprio 40, certo? Então, o vetor campo elétrico gerado aqui por essas placas, né? Porque eu tenho um campo elétrico uniforme, obviamente, então eu vou ter nessas situações placas
eletrizadas com sinais contrários. Então, o vetor campo elétrico, nessa situação, vai ter intensidade de 40 volts por metro. Ah, não é Newton por Coulomb? Mas eu também expliquei para vocês que pode ser o volt por metro, que são unidades equivalentes. Ok? A letra B quer que você calcule o trabalho realizado pela força do campo para levar a carga de Qzinho de menos 2 microcoulomb do ponto A para o ponto C. Agora, bem aqui neste ponto vai ser colocada uma carga e o valor da carga é menos 2 microcoulomb. E eu escrevo assim, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E essa carga que eu coloco aqui vai ficar submetida a uma força, certo? E isso vai fazer com que ela se desloque, porque esta força vai permitir que ela realize trabalho. Ela vai receber uma determinada quantidade de energia que vai permitir que ela se desloque do ponto A até o ponto C. Ok? E eu quero calcular esse trabalho que ela realiza do ponto A até o ponto C. Uma informação que eu acredito que eu não falei nos vídeos anteriores é que esse trabalho, ele depende da trajetória, tá bom? Então, se eu analisar o trabalho aqui no ponto A e ele se deslocando aqui para o ponto C, não vai ser numa trajetória reta. Essa trajetória não vai influenciar, certo? Independe da trajetória, eu só preciso dos pontos, do ponto de partida e do ponto de chegada para eu poder analisar o potencial elétrico, a energia potencial, o trabalho, ok? Porque aqui nessa situação eu tenho forças conservativas. Só preciso do ponto de partida e do ponto de chegada. Então, não me preocupo com a trajetória. Vejam. Então, neste caso, quando a gente estava analisando a obtenção da fórmula que relaciona potencial elétrico com o vetor campo elétrico, nós chegamos nesta fórmula aqui, ó, que o trabalho de AC vai ser igual ao vetor campo elétrico vezes a carga de prova vezes a distância que esta carga de prova vai deslocar. Então, eu preciso saber dessa distância do ponto A até o ponto C. Do ponto A até o ponto C. Então, aqui é só somar, 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1, ou pegar 0,1 e multiplicar por 4, que vai dar 0,4 metros a distância de A até C. Eu tenho o valor da carga, o valor do vetor campo elétrico foi calculado na letra A, então é só substituir aqui na nossa fórmula. Observação, esta carga que vem para cá não é em módulo. Então, eu tenho que lembrar do sinal dela, negativo, eu tenho que botar o sinal negativo, certo? Porque eu tenho um trabalho positivo ou negativo, do mesmo jeito que eu tenho um potencial elétrico positivo e negativo. Então, veja, o trabalho de AC vai ser igual ao vetor campo elétrico, que é 40, vezes a carga de prova, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a distância 0,4. Antes de fazer aqui as multiplicações, eu organizei alguns valores na forma de notação científica. Eu peguei o 40 e botei 4 vezes 10 elevado a 1. Peguei o 0,4 e escrevi na forma, né, de notação científica, ficando 4 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a 1 e 10 elevado a menos 1, quando eu for fazer a soma de sinais diferentes, aqui vai dar 0, então eu posso cortar, ó. Porque 10 elevado a 0 vai dar 1 e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, o que é que vai ficar? 4 vezes menos 2, que vai dar menos 8, vezes 4, que vai dar 32 negativos. Sobrou essa potência de base 10, então eu coloco ela aqui porque não tem outra potência de base 10 para calcular com ela. Então, o nosso trabalho de AC vai ser igual a menos 32 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Escrevendo ele aqui em notação científica, ó, vou deslocar a vírgula numa casa, certo? Para a esquerda, deixando o número grande menor, certo? Então, aqui vai surgir um 10 elevado a 1 positivo. 10 elevado a 1 positivo
multiplicar com 10 elevado a menos 6 vai dar 10 elevado a menos 5 joule. Então, o trabalho vai ser menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 joule. Você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, tá bom? E eu ainda poderia escrever assim. Menos 32 microjoule. Certo? Então, aqui nós temos a resposta aí da letra B. Agora vamos para a letra C. É só o tempinho de eu apagar e colocar aqui a letra C, certo? Um minutinho. Então, vamos observar aí a letra C. A letra C pede o potencial no ponto C, certo? Nos vídeos anteriores, nós observamos como calcular o potencial em cada ponto do campo, certo? E lá nós observamos dessa forma. O potencial no ponto qualquer, vamos chamar no ponto C, né, que eu estou analisando aqui o ponto C, vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Esta fórmula eu utilizo quando eu estou analisando o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Que aí eu vou ter a carga geradora, a distância da carga geradora até o ponto. Imaginando que essa estrutura, todo esse esquema está no vácuo. Entretanto, não é essa situação. Aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. E se eu tenho um campo elétrico uniforme, eu não vou me orientar por esta fórmula, certo? Eu tenho que ir pelas informações que eu conheço sobre campo elétrico uniforme, potencial elétrico no campo elétrico uniforme. E no estudo do que a gente fez, nós chegamos a esta relação entre potencial elétrico e campo elétrico, ok? Vetor campo elétrico. Quem seria a diferença de potencial entre dois pontos? E quais são os pontos? Qual é o ponto que eu quero analisar? É o potencial do ponto C. Então, eu vou dizer que essa diferença de potencial vai ser entre dois potenciais, entre o que eu conheço e o que eu quero calcular, que é o do ponto C. Então, eu posso dizer que essa diferença de potencial, AC, vai ser o potencial A menos o potencial C. Se eu dissesse que aqui seria BC, ia dar o mesmo resultado também, certo? Porque eu teria que levar em consideração a distância entre B e C. Aqui eu levo em consideração a distância entre A e C, tá bom? Então, essa diferença de potencial eu coloquei entre o ponto que eu estou calculando, certo? E o que eu já conheço. Isso aqui vai ser igual a quem? Ao vetor campo elétrico vezes a distância. E essa distância é do ponto A até o ponto C. Então, qual é o valor do potencial elétrico no ponto A? 8. VC, quem eu quero calcular, o potencial no ponto C. Vai ser igual a quem? Ao valor do vetor campo elétrico. Como é um campo elétrico uniforme, ele é igual em qualquer ponto, certo? Vai ser sempre constante. Então, mantém-se aqui o 40. Vezes a distância do ponto A até o ponto C. E essa distância corresponde a 0,4, que nós já retiramos aqui nas informações da letra B, certo? E aqui é só resolver matematicamente. Primeiro multiplica-se 40 vezes 0,4, que vai dar 16, certo? Então vai ficar 8 menos VC igual a 16. Aqui eu isolei o VC no primeiro membro, negativo, mantém-se ele negativo, menos VC vai ser igual a 16, que já está no segundo membro. Esse 8 que estava aqui positivo vem para o outro membro negativo. Então, aqui sai do menos, do mais e vem menos 8. Aí eu faço essa diferença, certo? E na verdade não é diferença, é uma soma algébrica. Fazendo o jogo de sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior. 16 menos 8, 8, sinal do maior 16 é positivo. Certo? Aí,
como a nossa variável não pode ser negativa, lá o professor diz, multiplique por menos 1, os professores que estavam ensinando o jogo de sinal, não é isso? Nós. Multiplique por menos 1, aí multiplicando VC vezes 1, VC menos com menos fica mais. Igual a 8 vezes 1, 8. Mais com menos vai dar menos. Então, o potencial elétrico no ponto C vai ser igual a menos 8 volts, ok? Então, eu espero que vocês observem com calma essa questão, façam as anotações, como eu já falei em outros vídeos. Lá vocês vão ter o caderninho de estudo com a matéria de física, seja para o Enem, seja para o vestibular, seja para os conteúdos do terceiro ano que você está estudando, certo? Anotem os exemplos, refaçam, procurem outros materiais, ou seja, outros livros com outras questões. Façam também, comecem pelas questões resolvidas, depois vocês vão para as questões que não estão resolvidas no livro, e assim vocês vão só ampliando o conhecimento de vocês, certo? Teremos mais vídeo falando sobre o potencial elétrico. Nós vamos estudar agora o potencial elétrico gerado por um condutor eletrizado para poder finalizar o conteúdo de potencial elétrico. Aí nós vamos ter um vídeo só de questões, tá bom? Para que vocês possam se familiarizar mais ainda com essas questões e quando se deparar com elas nesses exames avaliativos, né, seletivos, vocês não tenham tanta dificuldade. Então, bom estudo, até o próximo vídeo e eu aguardo vocês.